Palestina, organizações que defendiam, como a Frente Popular de Libertação da Palestina, que defende o Estado laico e que defendem uma dinâmica de acabar com todas as opressões e que defendem uma dinâmica de acabar com a exploração também, são marxistas. Então, existe uma diversidade imensa na busca por libertação. Agora, algo que é quase consensual, pelo menos é algo de maioria, é que, assim como o direito internacional garante, os povos querem ter o direito à sua autodeterminação e a recuperação do seu território, pelo menos das fronteiras ali do plano de partição da ONU, que em 1967, depois, com a resolução, a ONU foi gradativamente reiterando, olha, a necessidade de voltar para as fronteiras estabelecidas no plano de partição. E aí, o que aconteceu? Em 1987, começa um processo já de disputa política mesmo, porque a primeira geração que fundou a Organização pela Libertação da Palestina, em 1964, já estava envelhecendo, e a juventude que nasceu depois, que não viu aquele processo, aquela dificuldade, já não reconhecia mais naquele processo a principal forma de libertação. E aí isso começa a dar espaço para surgirem outras organizações, e surge uma outra organização muito mais baseada em Gaza, porque vem justamente de uma relação ali com a Irmandade Muçulmana do Egito, que é a organização chamada Hamas. Essa organização ela vem a partir de um trabalho territorial humanitário, de saúde, de educação, de uma série de outras coisas, mas vem também com uma estratégia de enfrentamento militar ao Estado de Israel, na dinâmica do que o direito internacional diz, que o povo tem direito a lutar para se libertar. Isso, se as pessoas vão fazer o bom uso disso, é outra história, né? Que a gente tem que chegar no que é o 7 de outubro, que é algo que o sofrimento de civis e a morte de civis nós não devemos apoiar nunca, sob nenhuma circunstância, né? Agora, o contexto de surgimento desce de várias outras organizações que pensam um mundo mais justo, mais igualitário, é o contexto de se libertar da dinâmica colonial e do que tanto a ONU, a partir de 2 relatórios importantes da ONU, como a Anistia Internacional e a Human Rights Watch, consideram como regime de colonização e de apartheid. Então vem a primeira intifada, como fruto dessa primeira intifada surge a organização que se chama Hamas. O Hamas ele começa a disputar uma hegemonia política com o Fatah, que era a liderança da Organização pela Libertação da Palestina. Desse processo também avança para os acordos de Oslo. Nos acordos de Oslo, Israel finalmente se compromete a, em algum momento, devolver os territórios ocupados, mas ainda cheio de limitações, negando a soberania, negando o direito a você ter as suas forças armadas, negando a dinâmica do território contíguo e ainda num prazo de pelo menos 7 anos para essa retirada. E isso gera frustrações, porque é um acordo que não garante a autodeterminação de um povo ainda, né? Ainda é um acordo bastante submisso, porque Israel fala que ofereceu a paz 5 vezes, mas sempre foi a paz dos cemitérios. Ou você aceita ou você vai ser exterminado. Ou você aceita a perda de território para além do que o direito internacional te garante como direito, ou você que não quer a paz. Sempre foi assim. E aí, depois disso, 7 anos depois dos acordos de Oslo, em 1993, quando acaba o prazo que Israel deveria deixar os territórios ocupados, e obviamente não deixou, ao contrário, foi colonizando com as colônias, que as pessoas chamam de assentamentos judaicos, estoura a segunda intifada. Mas a segunda intifada não estoura só porque passaram 7 anos, acabou o prazo, mas sim porque o Estado de Israel invade com 1.000 homens a mesquita de Al-Aqsa, com 1.000 soldados, e provoca. Então são processos de provocação e estrangulamento que geram, obviamente, uma resposta popular. E aí, depois da segunda intifada, em 2000, é um processo que é duradouro, né? Ao longo de anos. A intifada não é uma semana, não é um enfrentamento assim, é um enfrentamento mais duradouro. Até porque a correlação de forças é muito desigual. O uso desproporcional da força é uma das principais características do Estado sionista de Israel. E depois desse processo, o mundo já está em uma outra conjuntura. Já caiu há mais de 10 anos o Muro de Berlim, já caiu há quase 10 anos, acabou a União Soviética, foi extinta na dinâmica, foi dissolvida, né, como a gente conhecia, o campo socialista se desfez, e aí os Estados Unidos, como dizia Fukuyama, ia ter hegemonia sobre o mundo, né? E aí começa a guerra contra o terror. O processo de expansão imperialista dos Estados Unidos, que inclusive contou mentiras históricas, como as tais armas de destruição em massa que Saddam Hussein teria produzido no Iraque e que justificou a morte em 10 anos de 650 mil civis no Iraque a partir de uma invasão imperialista dos Estados Unidos e que toda a imprensa comprou. Aliás, isso é um aprendizado muito importante. O que a imprensa tem feito nesse último período é exatamente o que fizeram em 2003, de aceitar mentiras históricas para justificar um sentimento de violência e que chancela um extermínio de um povo. E aí, para acelerar,
a gente chega nesse processo da guerra contra o terror, né? No contexto da guerra contra o terror, Israel resolve avançar mais ainda na Cisjordânia, constrói um muro do apartheid de 700 quilômetros, sendo que 85% desse muro está dentro dos territórios ocupados da Cisjordânia, intensifica as colônias ali, expulsando povos, transformando em áreas militares ali, sobre domínio total, territórios que eram terras agricultáveis, reservas de água, que todo mundo ficou chocado quando Israel concretou nascentes de água, né, porque é isso que acontece na Cisjordânia, estabeleceu checkpoints militares ali, onde eu passei por eles, onde você passa por verdadeiros corredores que parecem um abatedouro. E sob a mira de fuzis e sobre equipamentos de alta vigilância e de leitura facial, você tem que passar ali para você poder transitar no território palestino, que é uma das grandes violações. Então, acontece todo esse processo em 2006, 2005, 2006, 2007, e a história dá uma virada. Com a morte de Yasser Arafat, que era uma liderança incontestável, era uma liderança super carismática, reconhecida internacionalmente, começa a ter uma disputa maior de hegemonia, de o que vai ser o futuro da luta de libertação do povo palestino. E enquanto o Fatah tinha relações que aceitou os acordos de Oslo e não conseguiu fazer eles serem concretizados, mesmo eles sendo tão rebaixados, o Hamas dizia que era o momento de ter uma luta por libertação mais intensa, que era o momento de ser mais ousados, por exemplo, e apesar de não concordar com os métodos e condenar os métodos, acredito que eles têm que ser condenados no sentido de sofrimentos civis, isso cativou muito da população. E eu queria naquele momento que tivessem sido outras organizações que também defendiam a luta pela libertação, como foi ao longo da história a luta contra o apartheid, como foi a luta pela independência da Índia e tantos outros países no mundo, só que tivesse sido uma outra organização que tivesse mais afinidade com um programa de sociedade que defende. Mas não, a história foi assim. A história foi que o Hamas acabou vencendo as eleições. Quando vence as eleições na Palestina como um todo, como o Hamas era hegemônico em Gaza, não era hegemônico na Cisjordânia, existe uma disputa de governo ali e os governos se separam a partir de um conflito político bastante considerável. E esse processo de disputa política faz com que hoje a Autoridade Nacional Palestina, que foi criada a partir dos acordos de Oslo, ela exerça o controle de governo, de gestão de governo sobre a Cisjordânia, enquanto Hamas exerce a gestão de governo sobre Gaza. Isso em 2006 também acontece, eu chamo de massacre os processos que acontecem contra o povo palestino, mas existem guerras de fato, porque em 2006 Israel invadiu o Líbano. E foi derrotado no Líbano militarmente e não conseguiu passar do sul do rio Litani porque o povo libanês usou táticas de guerrilha semelhantes ao que foram usados no Vietnã. E derrotou a tal maior potência militar do mundo que não conseguiu retroceder. Naquele processo, Israel começou o cerco total a Gaza, que se finaliza em 2007 e mantém desde então, há 17 anos, Gaza como a maior prisão sem teto do mundo, com 2,2 milhões de pessoas que... Existe um processo de desemprego de 85%, que só acessa a eletricidade 4 horas por dia antes, porque agora já estão há 11 dias sem eletricidade, que a maior parte da população tem problemas nutricionais, que a maior parte da população depende de ajuda humanitária, onde a gente está falando que existe uma preponderância de crianças na questão populacional, em que mais da metade da população é criança e adolescente, justamente porque se morre muito cedo lá, porque tem déficit nutricional, porque 96% da água é contaminada. Então se coloca naquela situação de estrangulamento por 17 anos, sob bombardeios tão graves, para concluir, em 2014, aconteceram bombardeios muito graves que chocaram o mundo. Em 2 dias, em 48 horas, Israel jogou tantas bombas lá, que foi equivalente a todas as outras bombas jogadas por todos os outros países no mundo no ano inteiro. Em 48 horas, se jogou 1 quilo de explosivo para cada família de 5 pessoas que vive em Gaza. E é muito triste pensar isso, mas o que está acontecendo agora, muitas coisas indicam que está pior. Então, levou para uma situação de estrangulamento, que leva a processos de rebelião sucessivas, e essas rebeliões, algumas têm táticas não violentas, algumas têm táticas de agitação internacional, promovem boicote.